Então vamos dar início à nossa aula de Direito Tributário 2 da Universidade Santa Cecília. Vou dividir a tela com vocês aqui. E veja, o que nós então vimos na aula passada? Nós vimos o seguinte, nós vimos que a obrigação tributária, e o que é obrigação tributária? A obrigação tributária é esse vínculo jurídico que nasce com a ocorrência do fato gerador. E o que é fato gerador? É o fato concreto que se encaixa, que se enquadra, que se subsume a uma hipótese de incidência de uma norma jurídica tributária. Então, a norma, hipoteticamente, prevê um fato, hipótese de incidência. O fato concreto se encaixa ou não se encaixa nessa norma. Se o fato concreto se encaixa nessa norma, ou seja, se o fato do mundo do ser, do mundo factual, ele se encaixa perfeitamente a essa hipótese do mundo do dever ser, né? Então eu tenho aquilo que Paulo de Barros Carvalho chama de cópula deôntica. Isso é muito importante. Por quê? Porque esta cópula deôntica, chamada por Paulo de Barros Carvalho, é considerada por todos os autores como sendo a subsunção do fato à hipótese, olhando sob o ponto de vista do fato, ou a subjunção da hipótese ao fato, olhando sob o ponto de vista da hipótese. Então, o que eu tenho é uma situação em que, antes da ocorrência do fato gerador, não existia nenhum direito subjetivo da Fazenda Pública de receber dinheiro do contribuinte. Com a ocorrência do fato gerador, surge este direito subjetivo da Fazenda e consequentemente, o dever do sujeito passivo, né, de pagar o tributo. Então, esse é o momento em que um fato do mundo do ser se subsume a uma hipótese do mundo do dever ser, e nesse momento surge um vínculo jurídico que o Código Tributário Nacional, no seu artigo 113, chamou de obrigação tributária. E essa obrigação tributária nós vimos que ela é principal ou acessória. A obrigação principal será sempre entregar dinheiro à Fazenda Pública. E a obrigação acessória será sempre um comando de fazer ou não fazer, cujo descumprimento ensejará o pagamento de uma penalidade pecuniária. Então, vejam, você praticou o fato gerador, então surgiu para você o dever de pagar o tributo, surgiu para a Fazenda o direito de receber o tributo. Antes dessa ocorrência, não existia esse vínculo, né? Veja, vamos pegar o fato gerador do ICMS, que é a saída da mercadoria do estabelecimento comercial. Eu tenho aqui a porta do estabelecimento. Vamos supor que aqui é o lado de dentro e aqui é o lado de fora. Essa mercadoria saiu do estabelecimento. No momento que ela transpôs a porta do estabelecimento, ocorreu o fato gerador. Saída da mercadoria do estabelecimento comercial e industrial. Então houve a prática pelo sujeito passivo, contribuinte ou responsável, nós vamos ver isso, surgiu para o Estado um direito subjetivo. Opa, ocorreu o fato gerador do ICMS. Qual é a consequência jurídica disso? Você tem que pagar ICMS. Aí nós vimos, e já tínhamos visto no semestre passado, a questão de que para que você possa afirmar com tranquilidade, com clareza, com certeza de que o fato gerador realmente ocorreu, é preciso que estejam presentes os três pressupostos do antecedente normativo: núcleo, coordenada de tempo, coordenada de espaço. E somente a partir da satisfação dos três pressupostos do antecedente normativo, você passa a analisar os quatro elementos do consequente normativo: sujeito ativo, sujeito passivo, alíquota e base de cálculo. Então veja só, nós demos o exemplo do IPTU, né? Aquele que possuir imóvel
na zona urbana do município de Santos, no dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro, pratica o fato gerador tributário do IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Então, você possui imóvel no dia 1º de janeiro do exercício de 2021 na zona urbana do município de Santos, então qual é a consequência? Você tem que pagar IPTU. Então, sujeito a... Aí você veja, os 3 elementos do antecedente. Possuir imóvel na zona urbana. Em que momento? No momento 1º de janeiro de cada exercício. Então estão presentes os 3 elementos. O aspecto material, possuir imóvel. O aspecto espacial, na zona urbana do município de Santos. O aspecto temporal, no dia 1º de janeiro de 2021. E aí você tem que pagar IPTU. Para quem? Sujeito ativo, Fazenda Municipal. Sujeito passivo, você, contribuinte ou possuidor. Alíquota, 1% aqui no município de Santos. Base de cálculo, valor venal do imóvel. O que é valor venal? É um valor previsto em lei. Que lei? Planta genérica de valores, que traz todos os valores venais de todos os imóveis constantes do município. Então, para que eu possa dizer que ocorreu o fato gerador do IPTU, para que eu possa afirmar que ocorreu o fato gerador, eu verifico a existência dos 3 elementos do antecedente normativo. E aí passo a analisar os 4 elementos do consequente, mas que só vão estar presentes na minha análise se estiverem satisfeitos os 3 elementos do antecedente. Se não estiverem satisfeitos os 3 elementos do antecedente, não ocorreu o fato gerador. Que é uma discussão que parece simples, eu coloquei na aula passada, o caso Codesp, em Santos. Codesp se dizia mera detentora das áreas pertencentes à União, para exercer a sua atividade de autoridade portuária. Muito bem. Então, qual era a questão? A discussão estava no âmbito do aspecto material da hipótese. Por quê? Ela dizia, ela não possuía imóvel. Ela não possuía imóvel. Ela era mera detentora dos imóveis que ocupa. Então, veja, a União, através a Codesp, né, que tem a Codesp é uma sociedade de economia mista, com a maioria do capital votante é da União Federal. Então a Codesp arguiu o quê? Não era possuidora, não praticou o fato gerador do IPTU. A Prefeitura de Santos sustentou, praticou sim, ela tem a posse dos imóveis. E aí perderam na primeira instância, perderam no tribunal, perderam no STJ e ganharam no Supremo. E aí o Supremo disse, não é posse, é mera detenção, não paga nada. Então eles não ficaram obrigados a pagar nenhum centavo de IPTU. Então vejam que as questões sempre aparentemente são simples, mas não são nada simples. Muito pelo contrário, são questões complexas. Muito bem, então vejam só, olha o que nós temos. Nós temos que quando ocorre o fato gerador, surge um vínculo jurídico que se chama obrigação tributária prevista pelo artigo 113 do CTN. A obrigação tributária principal ou acessória. Obrigação principal, entregar dinheiro para a Fazenda Pública. Obrigação acessória, um comando de fazer ou não fazer, cujo descumprimento ensejará o pagamento de uma penalidade pecuniária. Vamos no caso do ICMS. Obrigação principal, pagar ICMS. Obrigação acessória, emitir nota fiscal. Se você não emite nota fiscal, você vai receber uma multa pela não emissão da nota fiscal, independentemente da exigência do imposto. Então, a União, o caso, o Estado, né, que o ICMS é um imposto estadual, vai exigir imposto e multa. Muito bem. Agora, preste atenção. Eu tenho que, se esse fato se subsume à hipótese, ocorreu o fato gerador, nasceu obrigação tributária. Agora, vejam, senhores, nascimento da obrigação. Mas essa obrigação, pelo fato de ter nascido, de ter surgido no mundo jurídico, não está objetivada. Eu preciso transformar
essa obrigação, esses slides aqui eu estou passando porque nós já vimos na aula passada. Veja só, nada obstante esse fato concreto do mundo do ser, do mundo factual, tenha se enquadrado, se encaixado a uma hipótese de incidência de uma norma jurídica tributária, e, portanto, esse fato é um fato gerador tributário, para que eu possa objetivar, transformar isso concretamente, eu preciso transformar essa obrigação tributária em crédito tributário. Essa é a questão. Por que isso? Porque, vejam, senhores, o artigo 139 do Código Tributário Nacional, ele diz, veja o que diz o 139, ele diz, o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Bom, se o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta, então o que é o crédito tributário? O que é o crédito tributário? É a própria obrigação. A obrigação se transformou em crédito. Agora, como é que eu transformo a obrigação em crédito? Simples assim. Realizando a conduta do artigo 142 do Código Tributário Nacional. E o artigo 142 do Código Tributário Nacional tem essa redação. Olha, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Então, o que é que transforma a obrigação em crédito? Senhores, o lançamento. O que é lançamento? É esse conjunto de atos administrativos que pratica essa conduta do 142, entendeu? Necessariamente, toda obrigação vai se transformar em crédito. E ela vai se transformar em crédito como? Pelo lançamento. E o que é lançamento? Esse conjunto de atos administrativos previstos pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional. Muito bem, tá simples? Não tá tão simples assim. Explico. Por que não tá tão simples assim? Porque nós temos, na verdade, 3 formas de lançamento, que são lançamento de ofício, o lançamento por declaração e o lançamento por homologação. O mais fácil de compreender é o lançamento de ofício, ou lançamento direto, que é o que acontece no caso do seu IPTU. Por exemplo, você praticou o fato gerador do IPTU. Você possui imóvel na zona urbana do município de Santos no dia 1º de janeiro de 2021. Portanto, você satisfez os 3 elementos do antecedente normativo. Então, qual é a consequência? Qual é o consequente normativo? Sujeito ativo, município de Santos. Sujeito passivo, você, possuidor. Alíquota, 1%. Base de cálculo, valor venal do imóvel. Então, você tem que pagar 1% do valor venal do imóvel para a prefeitura. Muito bem. Mas como é que você vai fazer? Quanto é que você tem que pagar? Qual é o valor venal do imóvel? Veja, tudo isso vai estar presente nesse conjunto de condutas chamado lançamento, e que esse lançamento, no caso do IPTU, assim como de alguns outros impostos, é feito de ofício. O que é um lançamento de ofício, ou chamado lançamento direto? É o lançamento em que a autoridade administrativa ela pratica esse conjunto de condutas sem nenhuma intervenção do sujeito passivo. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que a Prefeitura de Santos vai lá e diz assim: olha, esse fulano aqui
possuía imóvel na zona urbana do município no dia 1º de janeiro. Então ele vai lá e constitui o crédito tributário e faz isso como? De ofício. Veja só, ele vai verificar a ocorrência do fato gerador, ele vai verificar qual é a matéria tributável, no caso o IPTU, vai calcular o montante do tributo devido, vai identificar o sujeito passivo e vai mandar o carnê para sua casa. Então você receberá no recesso sacrossanto do seu lar o seu carnê de IPTU. Pode ser que Papai Noel não chegue na sua casa, mas o carnê de IPTU, senhores, esse chegará, certamente. Desse você não escapa. Se você possui imóvel, todo mês de janeiro chegará para você o carnê de IPTU. Isso é o quê? O que é a sua notificação? É o lançamento de ofício. Ou seja, o que você precisou fazer para que a autoridade administrativa constituísse o crédito tributário através do lançamento? Nada. A autoridade fez tudo. Ela lançou de ofício. Por que ela lançou de ofício? Porque está na lei. O artigo 149 do CTN, ele diz: o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Inciso 1. Quando a lei assim o determine. Muito bem. Então é o caso do IPTU. Inciso 1. Quando a lei assim o determine. Então, como eu disse, o lançamento de ofício é feito sem nenhuma interveniência do contribuinte. Ele está previsto em lei. Então a autoridade vai lançar de ofício. Você praticou o fato gerador? Praticou. A autoridade vai lançar de ofício. Então você tem a primeira modalidade de lançamento. E só existem 3 modalidades de lançamento. Volto lá. Lançamento de ofício, lançamento por declaração e lançamento por homologação. Muito bem. Então o lançamento de ofício é fácil entender. E o lançamento por declaração? De uma certa maneira também é fácil. Observem, o lançamento por declaração, ele é o lançamento que é feito somente a partir da entrega por parte do contribuinte de uma declaração. Então eu entrego uma declaração e a partir da declaração que eu entrego, a autoridade faz o quê? Constitui o crédito tributário pelo lançamento. Verifica a ocorrência do fato gerador, identifica a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe eventual aplicação de penalidade cabível. O lançamento, senhores, por declaração está previsto aqui no artigo 147 do Código Tributário Nacional, que diz: o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Vejam que as declarações prestadas são, a grosso modo, deveres instrumentais, sendo que, no fundo, o lançamento acaba sendo feito, de uma certa forma, se você quiser encarar assim, de ofício. Por quê? Porque o que é lançamento na acepção do 142? É aquele conjunto de condutas. Ora, o lançamento de ofício, a autoridade administrativa pratica aquelas condutas sem nenhuma interveniência sua. No lançamento por declaração, a autoridade pratica aquelas mesmas condutas, só que ela pratica a partir de uma declaração que você presta. Então, segunda modalidade de lançamento de ofício, lançamento por declaração, e temos então a última forma de lançamento, que é o chamado lançamento por homologação. E vejam, senhores, a maioria dos tributos no Brasil é lançada por homologação. E como é que funciona? E aí a sistemática é diferente.
Como é que funciona o lançamento por homologação? Que é o lançamento que ocorre hoje no Brasil, eu diria 90% dos tributos são lançados por homologação. Como é que funciona? Funciona da seguinte maneira, senhores. Cumpre ao sujeito passivo, e não à fazenda, mas ao contribuinte ou ao responsável, verificando a ocorrência do fato gerador, esse contribuinte ou responsável, ele calcula o montante do tributo devido, recolhe e aguarda. Aguarda quanto tempo, senhores? Aguarda 5 anos, que é o prazo da chamada homologação tácita, que está no parágrafo 1º do artigo 140, do artigo 150, do parágrafo 4º, desculpem, que eu acabei não botando aqui nos slides. Mas isso está no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, que eu vou ler para vocês. Vejam, eu não coloquei no slide, peço perdão, mas aqui, o que diz o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN? Ele diz o seguinte: ele diz: se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Veja só, por que eu não coloquei aqui? Porque eu vou colocar isso quando nós enfrentarmos a decadência e a prescrição. Mas observem a redação do artigo 150. O lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Opera-se pelo ato em que referida a autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente homologa. Então o 150 do CTN, ele tem o parágrafo 1º que diz: o pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos desse artigo, extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. Então, eu tenho a primeira hipótese, homologação expressa. Então, esse contribuinte... Vejam, senhores, só para a gente exemplificar, que o exemplo deixa as coisas mais claras. A maioria dos tributos no Brasil são lançados por homologação. Todas as contribuições sociais, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, o imposto de renda, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas, é lançado por homologação. Muita gente se confunde e diz que acha que o imposto de renda é lançado por declaração pelo fato de que você entrega uma declaração de ajuste todos os anos. Mas não é por isso que é lançado por declaração, não. Ele é lançado por homologação. Por quê? Porque com a ocorrência do fato gerador, cumpre ao contribuinte calcular o montante, recolher e aguardar. A autoridade administrativa tem um prazo de 5 anos, que é um prazo decadencial, depois nós vamos ver isso, do parágrafo 4º do artigo 150, para, nesses 5 anos, comparecer, verificar que está corretamente corrigido, está corretamente recolhido e homologa expressamente. Ou então essa autoridade vai verificar que não foi recolhido e aí vai lançar de ofício. Vejam como é importante. Veja, o sistema se fecha. A autoridade vai aguardar que esse contribuinte recolha espontaneamente o valor que ele, contribuinte, calculou. E essa autoridade vai fazer isso. Em 5 anos ela vai olhar lá, recolheu corretamente? Homologa. Se ela não comparecer lá, não foi lá, que é o que acontece em 99% dos casos, a autoridade não vai lá.
Transcorridos 5 anos do fato gerador, reputa-se homologado e extinto. Então, exemplo, todas as contribuições previdenciárias são lançadas por homologação. PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Imposto de Renda, IPI, ICMS, ISS das empresas que recolhem ISS sobre o faturamento. Todos são lançados por homologação, porque é a forma mais cômoda, vejam, senhores. A fazenda pública, ela tem que fazer o quê? Nada. O contribuinte é que vai verificar a ocorrência do fato gerador, calcular o montante de tributo devido, recolher e aguardar. Se ele... mas eu não vou fazer isso. Olha, você vai se sujeitar a um lançamento de ofício. E se a autoridade lançar de ofício, aí é que é a questão. Ela vai aplicar a multa de ofício e a multa de mora. Essas multas, elas estão previstas na Lei 9.430 de 96. A Lei 9.430 de 96, ela prevê o lançamento de multa de ofício no caso do inadimplemento do contribuinte. O contribuinte não pagou? Não tem problema não. Ela vai lançar de ofício. Mas se ela lançar de ofício, vai ficar mais caro para esse contribuinte, senhores. Não vai ficar pouco mais caro, não. Vai ficar muito mais caro para esse contribuinte. Por que posso afirmar, sem receio de contradita séria, que vai ficar muito mais caro para o contribuinte? Porque, vejam só, primeiro, tem uma data para recolhimento. Se você não recolher na data, você se sujeita à chamada multa de mora. A multa de mora dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ela é de 0,33% ao dia, até o limite de 20%. Esse é o comando do artigo 61, tá? Da Lei 9.430 de 96. Quer dizer, os débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1º de janeiro de 97, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada a taxa de 0,33% por dia de atraso. E o parágrafo 2º diz: o percentual de multa a ser aplicado fica limitado a 20%. Muito bem. Essa é a multa de mora. Só que além da multa de mora, se você não recolheu no prazo, a autoridade vai, se ela lhe surpreender em situação de inadimplemento, ela vai aplicar a chamada, senhores, multa de ofício. E a multa de ofício, ela tem sua previsão aqui no artigo 44 da mesma lei, da Lei 9.430 de 96, que diz assim: nos casos de lançamento de ofício serão aplicadas as seguintes multas: 75% sobre a totalidade ou diferença do imposto. Enfim, 50% isoladamente. Esses 75%, se forem agravados, se você não prestar à autoridade fazendária as informações que ela solicitou, no prazo que ela solicitou, essa multa de 75% pode ser duplicada para 150%. E se houver intuito de fraude, pode ser aumentada em mais 50%. Então ela vai para 225% a multa de ofício. Então significa dizer que se você devia 100 e não pagou, e a fazenda lhe fiscalizou e lhe encontrou nessa situação de inadimplemento, você automaticamente já está devendo mais de 200. Ou seja, vai mais do que duplicar sua dívida do dia para a noite. Então, é por isso que os contribuintes no Brasil, de uma certa forma, eles recolhem corretamente. 99% dos contribuintes, né, recolhem corretamente os tributos, a não ser quando há uma situação de inadimplência geral, que é justamente o que acontece agora. Ontem mesmo passou na comissão do Senado, lá o Senado aprovou, não foi na comissão, aprovou já acho que no plenário. Agora vai para a Câmara dos Deputados. Um novo refis, que vai dividir os tributos federais em
em 12 anos. 12 anos são 10 anos são 120 meses, né? Mais 24, então vai dar em 144 meses, né? Para pagar a dívida. E vai haver descontos. Porque as empresas estão inadimplentes, mas isso tudo em decorrência da pandemia, né? Então eu vou encerrar por aqui a gravação e vou para a gente fazer um intervalo para eu continuar. Um minuto, por favor.